Graça e paz, meus amados irmãos. Mais uma vez nós estamos aqui para compartilharmos a palavra de Deus, nos prepararmos para nós estarmos orando ao Senhor nosso Deus. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos nesta ocasião o texto que se encontra lá em 2 Crônicas, no capítulo 20, nos versículos de 1 a 12. 2 Crônicas, capítulo 20, nos versículos de 1 a 12. Diz assim a palavra do Senhor. Depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns dos que avisaram Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gede. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar o Senhor e apregou jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. E disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra diante de teu povo de Israel? E não a deste para sempre à posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela e nela edificaram o santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas dela se desviaram e não o destruíram. Eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste por herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a esta grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Que Deus abençoe a sua palavra. Amém. Bendito Deus, nosso Pai, agradecemos pela tua palavra e pedimos que tu abençoe, Senhor Deus, neste momento, a meditação da mesma. Ilumina nossos olhos, ilumina nossos corações, ilumina nossas mentes para entendermos, Senhor Deus, a tua palavra santa. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, vocês já se encontraram, porventura, numa situação difícil, em que não sabiam o que fazer, que decisão tomar, ou melhor, mesmo sabendo que decisão tomar, não tinham condições de tomar esta decisão, porque estavam impossibilitados, incapacitados? Pois bem, meus irmãos, estes são os pensamentos que me vêm à mente quando leio esse relato aqui do rei Josafá. Josafá foi um dos raros reis bons em Judá, filho do rei Asa. Capítulo 17 desse mesmo livro nos diz que ele andou nos caminhos de seu pai, nos caminhos de Davi, e ele fez o que era bom perante o Senhor Deus. Quando chegamos no capítulo 20, que nós lemos, ele está diante de uma situação muito difícil, porque 3 povos se reúnem para pelejar, para lutar contra ele e contra Judá. O que ele faz então? O que ele faz? Primeira coisa que ele faz, o que nós fazemos quando estamos em perigo, quando estamos em situação difícil? Nós oramos, buscamos ao Senhor. Mas a primeira reação de Josafá, ao saber da notícia trazida pelo mensageiro, foi que a Bíblia diz que ele teve medo, diz o verso 3. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor. Teve medo. Muitas pessoas acham que o crente não é para ter medo, que o crente não tem medo. Meus irmãos, o medo em certas ocasiões ele é bom, porque o medo é que nos leva a evitar determinados perigos, ou então o medo nos leva a tomar determinadas atitudes certas. O medo de Josafá diante da iminência da invasão desses 3 povos levou o quê? Josafá a buscar
ao Senhor. Então, o medo, nesse caso, foi uma coisa positiva, porque levou ele a buscar a Deus. Então, meus irmãos, quando nós estamos numa situação difícil, nós temos que buscar ao Senhor. Mas não somente ele, Josafá, ele diz que ele convocou, ele congregou todo o povo para pedir socorro ao nosso Deus, diz aqui o verso 4. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Quem eram essas pessoas que vieram buscar o Senhor? No verso 11, que nós não lemos, diz que todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos, ou seja, todas as pessoas, crianças, né, as mulheres, certamente os homens, os líderes, e todos os seus filhos estavam ali para o quê? Para buscar socorro ao Senhor. Às vezes nós achamos que as crianças não entendem nada, que não leve a criança para a igreja porque ela não sabe nada. Mas aqui, diante do perigo, toda a população de Judá se reuniu para buscar o Senhor. Né? Todas as pessoas, crianças, mulheres, jovens, líderes e todos os seus filhos estavam ali para buscar o Senhor. Então, Josafá, diante do perigo, ele passa a orar ao Senhor. A primeira coisa que ele invoca é a soberania de Deus. Quando ele diz, Senhor, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reis dos povos? Na tua mão a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Ele evoca a soberania de Deus sobre todos os povos. Ele diz que todos os domínios, todo o poder estão nas mãos do Senhor. Ele domina sobre tudo. Depois ele evoca aqui a história, dizendo, Senhor, tu não nos deste essa terra, e nesta terra tu não disseste para nós construirmos um santuário, e nesse santuário, quando nós buscarmos a ti, tu nos iria ouvir, pois aqui nós estamos para buscar ao Senhor. A outra coisa que Josafá clama ao Senhor, e a gente pode ver muito claro na sua oração, é reconhecer a sua fragilidade, reconhecer a sua incapacidade, a sua fraqueza, a sua impossibilidade de lutar contra aqueles três povos. No verso 12 assim, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a esta grande multidão que vem contra nós. E nós não sabemos o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Primeiro, ele reconhece que eles não tinham força para poder resistir àquela grande multidão. Era muita gente, três povos reunidos para invadir, para destruir a cidade de Jerusalém e toda a Judá. Então ele reconhece que não tem forças. Meus irmãos, nós temos que reconhecer nossas fraquezas, porque só assim nós iremos buscar força no Senhor. Às vezes as pessoas acham que reconhecer a fraqueza é sinônimo de falta de fé e de confiança em Deus. Não, pelo contrário. Nós estamos reconhecendo que não temos força em nós, mas que buscamos esta força que não está em nós, não está dentro de nós, mas está fora de nós. Buscamos esta força no Senhor. Como disse o apóstolo Paulo, quando sou fraco, então é que eu sou forte. Então ele reconhece isso. E ele diz, olha, nós não sabemos o que fazer. Como eu disse no início, na nossa introdução, tem situações que a gente não sabe o que fazer. A gente olha uma saída, olha uma solução, mas a gente não sabe o que fazer. Mas ele disse uma coisa bem interessante, que todos nós devemos dizer nas nossas orações. Ele diz, porém os nossos olhos estão postos em ti. Isso, meus irmãos, é muito importante. Como disse o salmista, de onde me virá o socorro? Eu olho para os montes, eu elevo os olhos para o monte, de onde vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E aqui, Josafá, o grande rei Josafá, disse, Senhor, nós não sabemos o que fazer. A multidão é grande. Estamos em perigo. Estamos com medo. Mas os nossos olhos estão postos em ti. Então, meus irmãos, diante do perigo, diante da fraqueza, diante do inimigo, nós temos que dizer, Senhor,
acude-nos, acode-nos. Nós não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em Ti. Meus irmãos, o restante da história nos conta de como eles obtiveram a vitória. Não é que eles foram guerrear contra aqueles povos e foram vitoriosos. A Bíblia diz então que eles começaram a lutar contra eles, conforme Deus havia prometido no verso 17. Neste encontro não tereis de pelejar. Tomai posição e ficai parado, e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saireis ao encontro, porque o Senhor é convosco. Aí Josafá adora a Deus, diante dessa promessa maravilhosa, verso 18. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Meus irmãos, nós temos que adorar e prostrar diante do Senhor, diante das suas promessas de vitória. Podemos estar em perigo, dificuldade, mas a vitória sempre nos virá, porque a Bíblia diz, em Cristo nós somos mais que vencedores. Muito bem, depois de tudo isso, o que eles foram fazer? Eles foram dormir. Como a gente pode dormir e descansar diante da iminência do perigo? Verso 20. Pela manhã cedo se levantaram, ou seja, estavam deitados, e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse, ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperarei. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestido de ornamento sagrado, e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo, rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então eles começaram a cantar, e a Bíblia diz então que os povos inimigos que vinham lutar contra Josafá, ou seja, os de Moabe, de Amon e do Monte Seir, começaram a se digladiarem, ou seja, estavam começando a se autodestruírem. Verso 23, porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do Monte Seir para os destruir e exterminar. E tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Tendo já chegado alto, eis que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos que jaziam em terra sem nenhum sobrevivente. Olha aí o milagre do Senhor. E tem mais, a Bíblia diz que eles levaram todos os despojos da guerra. Tudo que eram daqueles povos, eles levaram para si, porque esta é a lei do despojamento, verso 25. Vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos e acharam entre os cadáveres riqueza em abundância e objetos preciosos. Tomaram para si mais do que podiam levar e 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Meus irmãos, a gente fica perguntando, será que essa história se repete hoje? Será que Deus ainda intervém? Será que Deus não está lá no céu e não olha para nós, vê a gente em perigo, em dificuldade, não se importa? Isso não é verdade. Agora nós temos que fazer como Josafá. Primeiro, saber que estamos com medo, reconhecer. Medo não é pecado. Medo é uma reação normal diante do perigo. E muitas vezes, como eu disse, o medo leva a gente a agir de uma maneira sábia. Então o medo leva a gente a buscar ao Senhor. Depois, reconhecer nossa fraqueza. Reconhecer que nós não podemos fazer nada. Reconhecer que nós estamos impossibilitados. Mas depois dizer ao Senhor, Senhor, os nossos olhos estão postos em Ti. E o Senhor nos dará sempre a vitória. Que possamos confiar, assim como fez Josafá e todos os habitantes de Judá. Confiar somente no Senhor. E Ele pelejará sempre ao nosso favor. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém. Oremos, nosso Deus, nosso Pai. Agradecemos pela vida do Teu servo, o rei Josafá, que diante do perigo, Senhor, clamou a Ti, reconheceu que Tu dominas sobre tudo, reconheceu a Tua soberania, o Teu poder, reconheceu suas fraquezas e passou a Te buscar. E o Senhor deu a grande vitória a ele. Nosso Deus, nosso bendito Pai, nós Te pedimos que Tu sejas conosco. Nos ajuda, Senhor Deus, a reconhecer que somos fracos
mas que em Ti está o poder para nos dar sempre a vitória. Vitória não somente sobre nossos inimigos físicos, mas também sobre nossos inimigos espirituais. Ajuda-nos, Senhor Deus, nos momentos difíceis, quando nós não sabemos o que fazer. E nos ajuda sempre a dizer: Senhor, os nossos olhos estão postos em Ti. Que possamos olhar firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.